Apareceu um negócio aqui, Liz, que eu... Ele está gravando. Pode começar, que está gravando. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. É com muita alegria, né, que a gente está aqui pela primeira vez falando aqui para vocês, trazendo a mensagem de Jesus para essa cidade de Santa Teresa, para vocês que estão aí, com muita alegria mesmo. E hoje a gente está trazendo aqui o resultado de uma longa e prazerosa, né, pesquisa que a gente fez, e os nossos principais fontes de pesquisa foram o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o livro também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, além de vídeos que a gente viu, de filmes, de entrevistas que a gente viu. Portanto, pessoal, a gente traz aqui nada daquilo que é meu, de mim mesma, né? Eu trago apenas o resultado da minha pesquisa. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra mediúnica ditada pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos traz notícias muito, muito, muito importantes lá do plano espiritual. Então, Humberto de Campos, eu vou contar a história assim, en passant, né? Não vou me deter nos detalhes, que eu não sei falar como Humberto de Campos fala, mas eu vou contar mais ou menos a história como foi. Então, neste livro, Humberto de Campos conta que, mais ou menos no século XIV, no meio do século XIV, Jesus desejou realizar uma visita aqui na Terra. E ele queria fazer essa visita aqui a fim de observar, né, como é que estava o progresso da doutrina que ele tinha deixado aqui para nós. E Humberto de Campos descreve que, na visita de Jesus à Terra, vamos imaginar, gente, que coisa maravilhosa, né? Ele descreve que Jesus veio acompanhado de uma corte de anjos que acompanhava Jesus. E na estrada que ele ia passando, no lugar onde ele ia passando, iam brotando flores diferentes, assim, que a gente nem conhecia, né? Formava aquela passagem para Jesus passar. E ele, quando chegou aqui na Terra, e ele falou que o planeta Terra lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, né? Cheia de lama, da impenitência e do orgulho das criaturas humanas. E estava repleta de espinhos da nossa ingratidão e do nosso egoísmo. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele, então, falou com Eliu. E falou, Eliu, o meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere à minha lição do Evangelho. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. E Jesus, triste, observando tanto afastamento, né, daquele ensino que ele tinha nos deixado pelo Evangelho, então Eliu, como assim, para animar o coração de Jesus, convidou Jesus. Senhor, vamos visitar, então, uns lugares onde os espíritos ainda são jovens e são simples, e estão realmente aguardando a semente da sua vinda, da sua vida nova, né? E nessas terras, onde eram essas terras que Eliu estava chamando Jesus para visitar? Essas terras ficavam além dos oceanos. Eram terras que ainda não tinham sido descobertas. Então, convidou Jesus para ir lá. E Jesus, então, com toda a sua caravana fulgurante, deixando aquele rastro de luz, de luminosidade nos espaços, encaminhou para os continentes onde seria a América do Norte, né? América Central e a América do Sul. E quando ele olhou aqueles lugares, ele ficou cheio de esperança. Se emocionou o coração de Jesus,
ao ver que espetáculo que estava aquela terra tão linda, as praias lindas, tudo tão bonito, as matas. Então, Eliú perguntou, ele perguntou para Eliú, aonde fica, nessas novas terras, aquele recanto que, quando a gente olha para o céu, a gente vê o símbolo da redenção humana. Aí Eliú falou, esse lugar, que é lugar de doces encantos, mestre, de onde se vê no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, ela fica mais ao sul. E quando eles foram chegando mais para o sul, aí viram aquela paisagem repleta de aroma, né? Aquela mata, aquele cheirinho que a gente quer de... Vocês que são de Santa Teresa conhecem o cheirinho da mata, né? Cheirinho de flor, misturado com cheirinho de terra molhada, com canto de pássaros. Ele ficou contemplando aquilo e falou assim, nossa, que terra maravilhosa. Essa terra seria mais tarde o Brasil. E desenhou-se, então, no firmamento, formado de estrelas reluzentes, a constelação, no jardim das constelações de Deus, né, o mais imponente dos símbolos, de todos os símbolos, que foi o Cruzeiro do Sul. Jesus olhando para o Cruzeiro do Sul, Jesus ergueu as mãos para os céus, como se invocasse a bênção de Deus, nosso Pai, para todos aqueles elementos daquele solo extraordinário, e exclamou então Jesus, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. E no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais tenros à misericórdia do nosso Pai Celestial. Aqui, Eliú, ele falou, sob a misericórdia das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus erguendo os braços para os céus, pedindo, como se estivesse pedindo a Deus para abençoar a nossa terra brasileira e transferindo para esta terra, de onde se vê o Cruzeiro de Sul no alto, o coração do mundo. Depois, passaram-se muitos tempos, né? Tudo foi conforme a vontade piedosa do Senhor. Todas as suas ordens foram cumpridas. E foi, então, a época em que a América, né, e o Brasil também já tinham sido descobertos. E no dia que o Brasil foi descoberto, né, ele tem formato. Ele se formou, né, um formato geográfico em formato de um coração. E esse coração está ligado eternamente ao coração de Jesus. Então, gente, o Brasil foi descoberto e quando a esquadra de Cabral estava chegando na terra de Santa Cruz, houve lá no plano espiritual, uma grande comemoração, uma alegria paradisíaca, diz Humberto de Campos, reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho. Estavam nessa Assembleia Augusta anjos, arcanjos, aquela coisa maravilhosa. E nisso entra Jesus naquele recanto. E Jesus entra naquela Assembleia justamente na hora que Arnaldo Cabral estava chegando na terra de Veracruz. E ele traz consigo, Jesus, aquele sorriso, aquela alegria, e ele traz um estandarte branco, quer dizer, uma bandeira branca na mão,
E essa bandeira, Humberto de Campos diz que era como se fosse um fragmento da sua alma radiosa que estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Então, Jesus entra nessa assembleia e se dirige a eles e vira para um deles especialmente com a maior doçura. Imagina, gente, aquele momento. Jesus chama Ismael e fala: Ismael, manda, o anjo Ismael, né? Manda o meu coração, que doravante sejas tu, o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a, Ismael, em teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai Celestial. Reúne, Ismael, as incansáveis falanges do infinito, que vão cooperar com você para que a minha doutrina se inicie desde já na construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, lá onde ele viveu, que os homens aniquilaram, né, na sua voracidade de carnificina. Guarda, Ismael, este símbolo de paz e inscreve nele a sua imaculada pureza, o lema da sua coragem, do seu propósito de bem servir à causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que eu estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirá para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Depois que ele falou isso para Ismael, a Ismael, então, recebe aquela bandeira na sua mão. Ismael estava, assim, banhado em lágrimas, todos da Assembleia banhados em lágrimas de emoção. Ismael, então, na hora que ele pega na bandeira, ele, do seu coração aparece uma substância, uma tinta celeste, e essa tinta escreve na bandeira: Deus, Cristo e caridade. E todas as almas que estavam ali reunidas, né, entoaram hosanas melodiosos à sabedoria do Senhor do Universo. Foram vibrações, imagina, gente, as vibrações que estavam existindo naquele momento, dos anjos junto com Jesus, na hora que Jesus entrega a bandeira para Ismael ser ele, o coordenador, o governador do nosso Brasil. Então, passado um tempo, né, Ismael pega a sua bandeira, reúne a sua equipe de trabalho e vem e chega aqui no Brasil. E quando ele chega aqui no Brasil, a bandeira escrita Deus, Cristo e caridade. Quando ele chega aqui no Brasil, acontece que Cabral é a hora que Cabral está retornando para Portugal. Exatamente a hora em que Cabral está com a sua caravela saindo da Bahia de Porto Seguro, né? Voltando para Portugal. E acontece que tem uma história aí que, na verdade, a nossa história não registrou isso, mas Humberto de Campos registra que, nesse momento, aconteceu uma coisa interessante, que um senhor chamado Afonso Ribeiro, que veio com Cabral, porque Cabral trouxe de Portugal várias pessoas que estavam condenadas a viver aqui no Brasil e aqui nunca mais voltar para Portugal, eles eram os degredados, né? Então, esse senhor Afonso Ribeiro não se conformou em ficar aqui.
e fez uma jangada assim, meio improvisada e entrou no mar adentro, como se ele conseguisse pegar a caravela de Cabral. Mas só que na hora que ele estava já em mar alto, ele percebe que os mastros da caravela já estavam quase sumindo, e não tinha condições, né, dele alcançar. Então, ele anseia por morrer. E, naquele anseio de desespero, ele diz que, chorando, né, ele diz que tudo que fizeram por ele foi uma injustiça, né? Que ele era inocente e que ele tinha sofrido a justiça dos homens, mas que mesmo assim isso não conseguia tirar dele a misericórdia que ele tinha, que ele confiava na misericórdia de Deus, mesmo assim. E aí ele pede a Deus, ele pede a Jesus por ele. Jesus, por favor, me ajuda a morrer, porque eu sou inocente. O que eu vou ficar fazendo aqui nessa terra que eu não conheço ninguém, longe da minha família, longe de tudo? E aí, nesse mesmo instante, ele foi percebendo uma alvorada de luz estranha que nasce do âmago do seu ser, assim, e começa a ter uma esperança, uma coisa nova, diferente. E o mar, ao invés de levar a jangada dele para dentro, vai trazendo ela para a terra, vai trazendo, até que ele se vê na praia. E aí uma força diferente nele, né? O coração dele estava feliz, na certeza de que ali também ele encontraria uma nova família. Então, Ismael havia realizado o seu primeiro feito nas terras de Veracruz, como degredado. Nós podemos observar, então, gente, que na bandeira divina nascida do coração de Jesus, que brotava do coração de Ismael. Ismael é o anjo, ele é filho de primogênito de Abraão e Agar. E aquela grandiosa palavra, né? Como lema do coração do mundo e pátria do Evangelho: Deus, Cristo e caridade. Queridos irmãos, então, é isso que nós vamos estudar hoje. É quando nós temos uma atitude de doar um pedacinho do amor que nós temos dentro de nós mesmos em prol de alguém. Hoje nós vamos estudar a caridade como a entendia Jesus. Nós confundimos, às vezes, caridade apenas com o ato de dar algo material a alguém. Porque essa foi a primeira demonstração, né, de caridade que nós podemos fazer. Na nossa compreensão do mundo material, né, apenas para doar algo material é caridade. Fazendo uma analogia, nos primórdios do cristianismo, né, nas longínquas histórias do cristianismo, nós ofertávamos um cordeiro, né, lá no alto do monte para Deus, achando que aquilo era a melhor coisa que a gente podia fazer, né? Agora, hoje, quando a gente observa, nós percebemos que já passou esse tempo do cordeiro, né? Nós não mais matamos cordeiros para ofertar a Deus. Nós transferimos a oferta material para a oferta das coisas do coração. Mas existe alguém com fome? Se você dá comida para ele, é muito bom, é caridade também. Se existe alguém com frio, se você doa um agasalho para ele, claro que você está ajudando o irmão a proteger do frio, é caridade também. Vocês estavam conversando, eu estava ouvindo a respeito dos enxovalzinhos que se fazem na casa espírita. Olha que coisa linda. Uma mamãe que não tem nada receber um enxoval, que coisa maravilhosa. Isso é caridade também. Mas a caridade não é só isso. Existe uma coisa muito interessante nas leis de Deus, que é a lei do progresso, né? Então, Deus não quer que nós fiquemos estacionados só na coisa material.
Ele quer que a gente caminhe mais para poder caminhar para ele. Então, neste caso, nós recebemos uma ajuda fundamental de Allan Kardec. Imagino eu, né? Que Kardec percebeu que a caridade era muito importante e que havia algo mais na caridade. E ele, então, perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Não é como entendia a Dinaé, não é como entendia a Ângela, né, seu Paulo, não. Ele queria saber a opinião de Jesus sobre a caridade. Então, a caridade para Jesus, o que é, então? É como a gente perguntar o que é a caridade para Jesus, é como a gente perguntar a um italiano aí de Santa Teresa, como é que faz um aiolim aí? Sabe tudo de aiolim. Como é que faz um nhoque aí? Sabe tudo de nhoque. Então, perguntar o que é caridade para Jesus é perguntar a quem sabe, a quem entende do assunto. Porque Jesus é o governador do nosso ordem. Ele expressa aqui os pensamentos divinos, os pensamentos de Deus. E os espíritos superiores deram, então, uma resposta para nós, que a gente conhece tão bem, né? A caridade não é uma coisa. A caridade são 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nós ficamos sabendo que Jesus entende a caridade como 3 coisas: bondade sem limite, indulgência e perdão. Então, vamos, então, entender a caridade como a entendia Jesus. A primeira parte, então, é a benevolência para com todos. Vamos pensar nos exemplos de vida, né, que Jesus nos dá. Uma mulher, no Evangelho, né, aquela mulher que foi pega em adultério. O que é o adultério? Infidelidade, né? Ela estava traindo o seu marido. Ela e o homem com quem ela estava. É claro. Então, dizia a lei de Moisés lá que a pena para esse crime é que ela deveria ser apedrejada até a morte. Essa mulher foi levada até Jesus juntamente com os seus algozes, todo mundo com a pedrinha na mão, né? E o que fez Jesus, então? Ele teve bondade para com a mulher. Ele teve compaixão para com aquela mulher. Ele foi condolente com a sua atitude? Não. Ele foi bonzinho para com ela? Ai, coitadinha dela, não faça isso com ela. Não. Ele foi bondoso. Ele teve compaixão para com ela. Nós poderíamos pensar, mas ela praticou um ato que não é lícito. Mas a caridade nos fala de bondade para com todos. Benevolência para com todos. Mas ela pensa, a gente pode dizer, mas fulano pensa diferente de mim. Bondade para com todos. Mas ele torce para o Flamengo, que agora empatou com... Esqueci o nome. Bondade para com todos. Mas é do outro par. Bondade para com todos. Então, a benevolência indistinta, porque o amor de Deus ele é universal e infinito. Deus nos ama mesmo com as nossas imperfeições, porque Ele sabe o que Ele criou. A perfeição é eterna, mas o defeito é temporário. Então, Deus olha para a semente e Ele vê um pé de laranja, cheio de laranja, porque Ele vê o que Ele criou e não o que está se construindo. Então, não ter bondade para com uma pessoa é não ter capacidade de ver nessa pessoa um ser humano em construção. Então, é uma visão pequena, curta. Nós temos uma companheira na nossa casa espírita, a Isaulina, que ela é trabalhadora do SEAC, né? E ela faz
junto com uma equipe, ela coordena um trabalho de evangelização no presídio feminino, lugar onde se encontram quem? Criminosas, mulheres que cometeram crimes para a nossa sociedade. Agora, se a gente for conversar com a Isaulinha, ela vai dizer coisas bacanas dessas pessoas. Porque quando ela está lá falando de Jesus para elas, ela vê além dos crimes que elas cometeram. Ela vê além dos defeitos delas. E aí, com este olhar, o coração se enternece e se apieda. E então passa a ser bondosa com elas. Não ser bondoso é também ter grandes defeitos. Você não acha? É uma falta de capacidade de ver o outro como um irmão que errou ou não. Este erro é temporário, ele vai ficar sem este erro. Inclusive, um dia, Isaulina estava lá no presídio e teve uma rebelião. Sabe o que as presas fizeram com ela? Colocaram ela e a equipe dela num lugar, fizeram as outras um paredão. Ninguém toca em vocês. E foi isso mesmo. Protegeu as meninas. Porque existia entre elas esse carinho. Então, tem outra coisa, tem gente que vê, aqui nós temos aqui em Vitória, muitas pessoas agora em dificuldade, que ficam morando nas calçadas, muitas pessoas mesmo, jovens que usam droga, né? E tem gente que olha para aqueles caras lá e fala assim, esses caras tem que botar fogo nesses caras, queimar isso aí. Isso não vai em nada, não, isso não tem mais jeito, não. E tem gente que lá em Brasília até colocaram fogo no índio lá. Agora, se a gente perguntar, as meninas da nossa casa espírita, por exemplo, o Fábio, a Fernanda, a Roberta, a Regina, o Tadeu, a Tereza, o Roberto, eles não pensam assim. Por que eles não pensam assim? Porque eles fazem comida, levam para eles, lá na calçada, levam comida, levam água geladinha para eles, conversam com eles, e aí conhecem outras coisas além daquela dificuldade deles. Então, eles são capazes de ser bondosos com eles. Então, ser bondoso não tem nada a ver com o defeito do outro. Tem a ver com o defeito de nós mesmos, que não conseguimos enxergar o outro diferente. Só conseguimos ver defeito no outro. E aí nós poderíamos pensar nesses exemplos, né? Como o trabalho no bem, como que o trabalho no bem pode nos modificar. Se os meninos, né, que conseguem ver naquelas criaturas um irmão com muita dificuldade, fica fazendo comida tão gostosa, né, para matar a fome deles, por que o outro quer jogar álcool, quer colocar fogo? Porque um enxerga uma coisa e o outro enxerga outra coisa a respeito daquela mesma pessoa. Por quê? É porque um está com um problema. Como diz, eles falam, está com problema aí, tia. Eles não conseguem enxergar. Tem alguma coisa errada aí. Aí nós temos uma questão importante, que lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, descobre as suas dificuldades, e o nosso olhar vai modificar, e a bondade vai nascer em nós, porque nós fomos criados por Deus, que é puro amor, e fomos criados para sermos bondosos. E quando nós não somos bondosos, sofremos, até adoecemos. A fé sem obras, como diz Tiago, ela é cega. Só enxerga a letra. Às vezes estuda letra, sabe de cor, capítulo tal, versículo tal, disse Jesus, está escrito no capítulo. Mas para por aí. Foi por isso, naquele caso que Jesus contou, né? O levita e o sacerdote passaram perto do homem caído e não conseguiram enxergar nele um irmão em sofrimento, porque eles só conheciam a letra. Mas o samaritano viu diferente e fez tudo o que pôde por ele. E Jesus perguntou, quem é o seu irmão?
Tu faze isso e viverás. Foi com este olhar de bondade que Jesus olhou para aquela mulher pega em adultério. Mas ele não passou a mão na cabeça dela, porque encobriu, para encobrir o seu erro. Ele não fez isso. Ele disse para ela o quê? Vai e não tornes a pecar. Vai e não peques mais. A caridade nos fala dessa bondade para com todos. Jesus demonstra para nós essa sua capacidade de olhar para qualquer um com bondade no coração. E é isso que está nos pedindo, né? Que nós possamos educar o nosso coração também, para ver todos os nossos irmãos com bondade. A outra parte da caridade é a indulgência. Nós vamos lembrar de um exemplo maravilhoso do coração de Jesus. Aproveitando, nós estávamos falando da cruz ali, do Cruzeiro do Sul, né? Jesus foi condenado e foi crucificado. Mas quando ele estava na cruz, olhando para aquela multidão ali, aqueles soldados, né? Para aqueles... Meu Deus do céu, o que ele falou para aqueles soldados? O que faz o coração indulgente de Jesus para eles? Ele olhando aqueles soldados cometendo aquelas atrocidades, ele levanta os olhos para o céu e roga ao Pai Celestial: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vejamos o coração amoroso de Jesus, do que é capaz. Pura caridade. Qual foi a atitude de Jesus? Foi uma atitude de pura indulgência. Então, ser indulgente é ser compreensivo, é ser tolerante, é ser complacente, flexível, condescendente, generoso, clemente, piedoso. E Longinos foi aquele soldado romano que traspassou a lança no peito de Jesus na cruz. É depois de muitas encarnações, convidado por Jesus para ser o nosso imperador do Brasil, conhecido por nós como Dom Pedro II. Então, que exemplo maravilhoso nos dá Jesus, ao ser caridoso, indulgente com aquele algoz ali. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não tem isso que eu vou falar agora para vocês. Mas eu vi numa matéria espírita na internet e eu não observei a fonte, depois eu não achei mais. Mas eu estou falando, mas eu não estou afirmando, então, porque eu não posso dizer a fonte, não posso afirmar. Mas a matéria dizia o seguinte, que Longinos, ele era um soldado romano que tinha um problema na vista. E ele via muito mal. E com medo de ser expulso da corporação, ele treinava muito a sua lança. E ficou exímio, né, nesse ofício da lança. Então, no dia da paixão de Jesus, ele, ao longo da via Crucis, ele ouviu os fariseus dizerem para que, quando chegasse lá em cima, eles quebrassem o joelho de Jesus, para que não se cumprisse a profecia de que nenhum osso seria quebrado. Mas ele não estava aceitando aquela ideia de crueldade, de quebrar o joelho de Jesus. Então, quando ele percebeu o perigo, né, de alguém quebrar o joelho de Jesus, para evitar o sofrimento, ele pegou a sua lança e traspassou o peito de Jesus. E naquele instante, o sangue de Jesus jorrou e bateu nos seus olhos. E ele ficou curado na mesma hora. E ele ficou impressionado, ele disse: esse aí, ele é mesmo o Filho de Deus que veio nos salvar. E ele, então, desertou da corporação e fugiu. E foi parar lá na Capadócia. E um dia, lá ele foi dedurado e foi preso. Foi torturado para negar a sua devoção a Jesus. Mas ele não negou e foi degolado. E a cada encarnação, ele se transformava mais e mais. A cada encarnação, ele se transformava mais e mais numa pessoa melhor. Então,
essa parte agora tem no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que numa situação política do Brasil que estava muito difícil, então, em conversa com Ismael, para solucionar, né, aquele problema, Jesus pede a Longinos para vir dar aqui para nós o seu bom exemplo. E ele renasce como Dom Pedro II. E realmente cumpriu, né, a sua missão. A história do Brasil registra a grandiosidade dos exemplos deixados aqui por Dom Pedro II. Então, ao final da sua vida, nós sabemos, né, que Dom Pedro II teve que voltar para a Europa, e ele morava num hotel em Paris, e ele pede que levem para ele um caixotinho com as terras brasileiras. E no leito de morte, ele diz: eu nunca, nunca me esqueci do Brasil. Eu morro pensando nele. Deus o proteja. Isso aí é do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, quando nós falamos da indulgência, é muito importante que a gente abra o nosso baú e a gente veja o que nós temos guardado lá. Ah, o papai, aquela vez, quando eu era criança, meu pai fez isso comigo, não sei o que, não sei o que lá. Porque um dia eu namorava com uma mulher, minha mãe, não protegeu, não sei o que, não sei o que lá. Porque o meu irmão sempre era ruim para mim, não sei o que, não sei o que lá. Porque a minha sogra, porque meu vizinho, Então, a gente, às vezes, tem um baú de ressentimento. Nós temos que nos desfazer desse baú. As pessoas crescem, gente. As pessoas se arrependem. As pessoas se transformam. Elas se aprimoram. Porque é a lei de Deus. É a lei do progresso. Só quem ficou com aquele baú guardado cheio de mágoa como nós. Porque as pessoas não são mais as mesmas. Nem eu, nem você, nem ninguém. Indulgência. Olha o exemplo do Longinos. As pessoas mudam. Indulgência. Outra parte da caridade é o perdão das ofensas. Perdoar é tirar o peso de uma carga que a gente não consegue caminhar com ela. Aquele troço pesa, 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 pesa demais. Então, é um peso tão grande que quando a gente acordou de manhã, antes de fazer até a sua oração, a gente já pensa: meu Deus do céu, será que hoje eu vou encontrar com aquele fulano? Deus me livre, eu não aguento mais aquele cara. Olha só, que peso. O doutor Alberto Almeida, ele nos diz que o perdão é um processo. Ele não se dá como num passe de mágica. Ele é um processo. Então, eu vou fazer um propósito de me livrar daquele peso, daquela mágoa. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer uma oração para aquela pessoa que me magoou. Depois, eu vou descobrir uma qualidade que essa pessoa tem. Vou trabalhando dentro de mim. Poxa, fulano fez isso assim, assim comigo, mas eu reparei que ele tem uma coisa boa. Porque olha só como ele trata a filha dele. Ele trata a filha com carinho, na hora que vai levar na escola. Então, ele tem alguma coisa boa também. Então, aquele peso vai ficando mais leve. E, aos poucos, a gente vai perdoando. Até que tudo dissolve e acaba. Porque o amor, gente, o amor é muito, muito, muito poderoso. E se nós colocarmos gotinhas de amor em qualquer situação, essa situação vai se transformar. O amor é a força que sustenta o cosmos. A Terra gira 24 horas certinho, em torno do Sol, 365 dias, 6 horas. Ela não erra. Porque o amor de Deus é que coordena tudo na Terra. Ninguém semeia uma semente de laranja e nasce um pé de jaca.
Porque o amor de Deus coordena tudo. Eu costumo, quando eu vou fazer o almoço, às vezes gosto muito de botar hortelã na salada, e eu falo com meu marido, engraçado, todas as vezes que eu pego hortelã, ele tem o mesmo cheiro. Aquele cheirinho de hortelã. Não muda o cheiro. Eu falo brincando, né? Porque isso é obra de Deus, do amor de Deus. E o amor de Deus se expressa, se manifesta, se exterioriza nessas coisas, nessas benevolências e tudo. Deus coloca dentro da fruta que a gente mais ama a vitamina que nosso corpo precisa. Quem gosta de fruta azeda tem. Quem gosta de fruta doce tem. Olha só que beleza, que amor que Deus tem por nós. Então, a indulgência está no perdão. Todas as vezes que nós temos bondade para com alguém, nós estamos manifestando o amor. Que Deus colocou essa sementinha de amor em nós. E se a gente vai fazendo isso, esse amor vai crescendo. E a gente vai ficando cada vez melhor. Toda vez que nós temos indulgência com alguém, nós estamos expressando amor. Toda vez que nós perdoamos alguém, nós estamos exteriorizando amor. Então, não adianta, né, a gente falar assim, Deus perdoa. Não. Deus também quer que a gente também perdoe. Quem já leu esse último livro do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele tem uma passagem linda essa passagem, que no desenrolar de uma reunião de desobsessão, uma reunião de desobsessão em que o espírito obsessor era uma entidade numa situação de penúria, era como se fosse um animal, uma coisa terrível. E Eurípides Barçanufo, conversando com aquele animal, com aquela pessoa já transformada naquele animal horroroso, coitado. Eurípides Barçanufo chora copiosamente, de tristeza e de compaixão por ver aquele irmão ter chegado naquele ponto. Então, é muito triste mesmo, mas um momento de pura expressão de amor, aquele momento de Eurípides Barçanufo. Então, Allan Kardec, sabiamente, anexou ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Na epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7, versículo 13. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, quer dizer, se eu soubesse tudo que Jesus fala, escreveu no Evangelho aqui, ó, na língua, e se eu não tiver caridade, quer dizer, se meu coração não acompanhar, eu serei como o bronze que soa um símbolo que retine. Vocês já ouviram falar em sino, né, da igreja? Eu acho que ali em Santa Teresa também tem, né? O sino. Eu sou do interior de Afonso Cláudio, sou de uma localização, de uma localidade, como é que chama? De um patrimônio chamado Patrimônio de São Francisco, pertinho de onde nasceu seu Paulo, lá em Lagoa. E lá nesse patrimônio nosso que eu morava, tinha um sino. E esse sino, quem batia esse sino era só um senhor chamado seu Lindolfo. E vocês acreditam que todo mundo ia para a roça, né, para trabalhar, e se morresse alguém, ele ia lá na casa do seu Lindolfo. Seu Lindolfo, o senhor pode bater o sino para avisar que morreu fulano? Aí ele ia lá na igreja e batia o sino. Você sabe quem estava lá na roça ouvia o badalar do sino e sabia que tinha morrido uma pessoa, sabia se a pessoa era jovem, se a pessoa era idosa, por causa do sino. Agora, será que o sino comunicava as coisas? Comunicava. Mas ele tinha coração, ele ia ficar com dó das pessoas? É isso que Paulo fala aí. Ó.
Quem não tem caridade é como um sino. Fala, fala, comunica, mas não resolve. E o apóstolo Paulo vai descrevendo tão lindamente a caridade, né, nessa epístola, e ao final da epístola ele diz assim: agora está estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E Kardec nos traz na Instrução dos Espíritos também um depoimento ditado pelo próprio apóstolo Paulo, no item 10. No item 10, fora da caridade não há salvação. E Paulo nos diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Palavras bem fortes ditas pelo apóstolo Paulo. Ele utiliza a palavra encerrado, quer dizer, concluído, acabado. E a palavra destino, quer dizer, destino, quando a gente vai viajar, o destino é onde a gente vai chegar, onde a gente estava determinado para a gente chegar. E então o apóstolo Paulo nos diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Quer dizer, na terra, porque a sombra deste estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque os que houveram praticado a caridade acharão graças diante do Senhor. Vocês já ouviram falar na expressão, né? Não cutuca a onça com a vara curta? Isso significa o quê? Se alguém vier falar algo que não lhe agrade, você vai revidar, vai ficar magoado, né? Aqueles até que saem no braço. Isso aí era no tempo do Brucutu, né? Isso aí é uma barbárie. É por isso que nesses tempos de regeneração que nós estamos vivendo no nosso planeta, nós estamos sujeitos a retornar para mundos primitivos. Retornar só o corpo, né? Porque o resto já está lá. Barbárie, revídio, ódio. É tempo de mundo primitivo. Pois é, esse tempo aí da barbárie, de escorar o outro com a faca, de contar vantagem com um revólver na mão, isso já passou. Como diz o apóstolo Paulo, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. E no item 4, o mandamento maior, quando Jesus estava conversando com aqueles benditos fariseus, benditos sou eu que estou falando, né? E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, lhe pergunta: mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E depois Allan Kardec comenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. O Espiritismo, o cristianismo, rede viva, unindo-se à bandeira plantada no Brasil por Ismael, Deus, Cristo e caridade, diz para nós que somos espíritos e para todos os cristãos: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos queridos, eu assim encerro a minha humilde fala, mas digo a vocês, de coração, que Jesus nos aguarda. Fora da caridade
não há salvação. Bondade, né? Indulgência, perdão das ofensas. Que Jesus nos abençoe a todos, que a gente tenha coragem, né, de ser cristão de verdade. Muito obrigada a todos.